Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, não dormirá quem me guarda. Eis que não dormirá o guarda de Israel. E o Senhor é quem me guarda, Ele é minha sombra, minha direita. E o sol não me molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor me guardará de todo mal, Ele guardará minha alma. O Senhor guardará minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Bom dia para todos. Espero que estejam bem e que suas casas estejam bem também. Ah, Marco, por que tá nos torturando com essa tua voz esquisita? Então, na verdade aqui, ó, eu já contei isso aqui algumas vezes e vou contar de novo. A palavra de Deus diz pra gente se apresentando na presença de Deus com salmos, cânticos e hinos espirituais, pra gente estar louvando. No fim da última ceia, Jesus falou assim para eles saírem: vamos cantar um iléu, que era um hino, antes de sair. Então, uma coisa que o povo de Deus fazia muito era o louvor. E o louvor, ele abre portas espirituais, ele anima o coração da gente e ele traz cura para as nossas almas. Então aprenda um louvorzinho e cante salmos aí. Tô dando exemplo para vocês. Esse violãozinho é legal, porque ele é de 1982. O pai me deu um pouquinho antes de morrer. E eu arranhava lá, daí ele sofreu um acidente em casa, quebrou. Ele tá cheio de marcas ali, igual eu, assim, né? Mas tá me acompanhando, ele fica aqui no escritório. E isso é o que eu queria dizer para vocês. Eu não sei cantar, mas eu sei louvar. E é o louvor que toca no coração de Deus. Então, às vezes eu tô lá no Jordão sozinho, eu louvo. Às vezes em casa eu louvo. E aqui no escritório, quando eu tô sozinho também, hoje eu tô sozinho, né? Minha secretária vem só à tarde. Tô louvando para mostrar para vocês como que a gente deve fazer. A gente tem que estar louvando a Deus em todo momento. A palavra que a gente vai compartilhar hoje tá lá. Podia ser carta de Paulo aos Hebreus. Os teólogos, eles entendem que deve ter sido Paulo que escreveu isso aqui, mas, enfim, não aparece o autor da carta aos Hebreus, né? Lá no capítulo 9, do versículo 23 em diante. Vocês podem ler o 9 inteiro depois, é legal. Hebreus é muito instrutivo, gente. Diz assim: essas coisas que eram cópias das realidades celestiais deviam ser purificadas desse modo, mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo o sangue de um animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas, ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Cada pessoa tem que morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Assim também, Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Amém? É legal vocês entenderem uma coisa. Hebreus fala muito disso. Hebreus diz assim que as coisas atuais são uma sombra das vindouras. Tudo que é feito aqui é uma sombra do que existe no mundo espiritual, tá? Fala muito isso aqui. E a outra coisa que ele fala aqui é do sacrifício de Jesus, para a gente entender o que foi feito. O sangue de Jesus purificou os pecados de muitas pessoas, ou seja, nós, né?
de uma vez por todas. Tá? Então todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, que aceitam esse sacrifício que ele fez, têm os seus pecados purificados não por suas obras, mas pelo sacrifício de Jesus. Tá? E ele fala aqui o seguinte, que Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós perante Deus. Tá? E, por fim, ele fala aqui que Jesus veio uma vez para tirar os pecados, e que ele vem uma segunda, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que já aceitaram esse sacrifício dele. Tá? Que serão muito poucos, segundo ele mesmo disse, né? Que a porta da perdição é larga e a porta da salvação é estreitinha. E a respeito dos que se julgam salvos, mas não seguem a Jesus de todo o seu coração, eu relembro a parábola das noivas, né? Tá? Que estavam lá, elas estavam esperando o noivo, e umas tinham levado azeite, as outras não, e as que não tinham azeite ficaram. Então isso aqui é para poucos, por isso que se você está vivo e eu também, a gente tem que estar caprichando, né? A cada dia tentando entender a voz de Deus. Vejam, se vocês imaginarem um pai amoroso, um Deus amoroso como é o nosso Deus, quando ele vê você lendo a Bíblia e tentando entender o que ele quer dizer, o coração dele se derrete. Quando ele te ouve louvando, o coração dele se derrete. Sabe por quê? Porque não existe um timbre de voz igual ao outro no mundo inteiro, é uma coisa exclusiva. Assim como a íris, a impressão digital, o DNA, é uma coisa exclusiva. Então, só você pode louvar a Deus do jeito que ele gosta que você louve. Alguém pode cantar muito bonito, por isso que eu falei de mim, né? Eu já me convenci disso aqui, que eu sou desafinado e tal, mas Deus ama o meu louvor. Essa aqui é a voz que ele fez. Ninguém tem uma voz dessa no mundo inteiro. Então, quando eu louvo a Deus, Deus sabe que sou eu louvando a ele. E ele gosta de ouvir isso. Então, você tem que orar, você tem que louvar, você tem que acreditar que quando você faz isso, Deus te escuta. E ele fica muito, mas muito feliz. Quando você louva, quando você ora, quando você clama, quando você para com as coisas que está fazendo no mundo e vai lá e diz assim, olha pai, estou aqui na tua presença, vim te dizer um oi, vim me queixar das coisas que estão doendo, porque ele conhece tuas dores. Vim te pedir as coisas que eu quero para ver se o Senhor pode me dar, se isso vai me fazer bem ou não, porque se for o Senhor que me dê, eu quero, mas se não vier do Senhor eu não quero, porque não vai me fazer bem. Então, Deus ama isso, Deus ama que a gente chegue até Ele em oração e com louvores para dizer para Ele que a gente está atento e que Ele tem muita importância na nossa vida, que Ele é tudo para nós. Hoje é aniversário do Nando, por sinal, 31 anos. Filho, um beijo no teu coração. 31 anos de muita alegria, sabe? Foram anos assim, você é meu melhor amigo e continua sendo, né? E cada aniversário teu é uma bênção, né? Então, tem muitas coisas a cada dia que acontecem pra gente se alegrar, pra gente agradecer. Eu, por exemplo, tô aqui no escritório, que nem falei pra vocês, estou sozinho aqui. Fui buscar o carro da Antonieta na revisão pra ela lá, entregar, depois ela fica faceira, né? De eu atender esses negócios pra ela. E vim pro escritório trabalhar. Tô aqui trabalhando, vendo minhas coisas, arquitetando. Aí louvei sozinho. E aí vim fazer um videozinho pra gente compartilhar uma palavra. Na esperança de que você ouça essa minha ideia aqui. De que você não acredita em mim, mas que você pega a sua Bíblia e vá ler, para ver se são assim mesmo as coisas. Lembra dos bereanos que eu falei? Paulo falou assim que os bereanos eram mais excelentes que os outros, porque lá em Bereia, quando alguém chegava a pregar, eles saíam e iam conferir nas escrituras se era assim mesmo. Então, cada vez que você me ouve, você tem uma obrigação com você mesmo, de ir lá e pegar a sua Bíblia lá, 10 minutos que seja, e ler o capítulo que eu falei, para ver se eu estou te falando a verdade, para ver se o que eu estou te falando é certo. Porque aí você vai estar buscando a presença de Deus, e aí você vai permitir que Deus fale o teu coração. Amém? Agora, eu vou para o meu trabalho. Hoje eu não desci no rancho. Vou para o meu trabalho aqui. Você vai para os seus afazeres aí. E que Deus
abençoe muito a cada um de nós e as nossas casas. Um excelente dia para você.